Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu queria trazer para você hoje uma palavra de Deus, uma palavra para alimentar o seu coração. Tivemos problemas de som ontem, durante a transmissão ao vivo, mas eu estou gravando essa mensagem para que você não perca nada daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nosso tema de hoje é: tudo depende do conhecimento correto da palavra de Deus. O nosso texto base está em Mateus capítulo 12, dos versos 9 a 14. Mateus capítulo 12, versos de 9 a 14, que diz assim: E partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali assentado um homem que tinha a mão mirrada. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída, sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matar. Veja que coisa interessante, meu amado. Jesus chegou à sinagoga dos judeus, e quando chegou, observou um homem ali com a mão mirrada, seca. Os fariseus e saduceus, querendo algo para impedir Jesus de continuar o seu ministério, fizeram-lhe uma pergunta: se era lícito curar nos sábados. A gente percebe que esta pergunta era uma pergunta maliciosa, porque pela lei mosaica o judeu era proibido de trabalhar aos sábados, sendo o dia de descanso, aquele que deveria ser voltado e dedicado a Deus, a sua família. Na sua resposta aos judeus que eram ortodoxos, criou para ele um grande problema, porque contrariava os pensamentos deles e resolve então matar a Jesus. Em Mateus capítulo 10, verso 14, Mateus capítulo 10, verso 14, diz que os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho para o matarem. Olha que coisa interessante. Cuidado que a gente tem com esta passagem e observando as respostas de Jesus, as perguntas e atitudes dos judeus, o quanto a gente pode aprender. A primeira coisa que nós podemos aprender é que o Senhor se dispõe a responder, a ensinar o caminho correto a todos que queiram saber. Perceba que a pergunta dos fariseus era maliciosa, tinha o intuito de incriminar a Jesus. Em Mateus capítulo 12, verso 10, na parte B do versículo, diz assim: E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles queriam que Jesus operasse a cura, para o acusarem de estar descumprindo a ordem de guardar o mandamento, que era uma das ordenanças dos 10 mandamentos, que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Jesus sabia que a pergunta era uma tentativa de prejudicá-lo, mas mesmo assim Jesus respondeu à pergunta deles. Veja que em Mateus capítulo 12, verso 11, Mateus capítulo 12, verso 11, Jesus lhes disse: Qual dentre vós será um homem que, tendo uma só ovelha, num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Amados, aqui, como em muitas outras passagens da Bíblia, a gente percebe que o grande amor de Jesus por toda a humanidade é extenso. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a possibilidade de endireitar os seus caminhos. Ele responde até àqueles que querem prejudicá-lo, que são seus inimigos. Então a gente percebe que no dia do juízo, no dia que nós estivermos na presença do Senhor, não haverá desculpas para dizer: eu não sabia, me ensinaram errado, eu nunca liguei muito para a fé. Mas o mais maravilhoso ainda é que Jesus jamais deixa de responder às nossas inquietações. Se ele responde até aqueles que têm motivações incorretas, imagine com aqueles que o seguem. Salmo 34, verso 15. Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus tem muita consideração por cada um que se achega a Ele. Não há nada que seja irrelevante para Jesus. Tudo é muito importante. Veja o que diz o Salmo 102, verso 17. Salmo 102, verso 17. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Sabe, irmãos, o Senhor não despreza a súplica de ninguém. Por mais simples que ela possa parecer aos olhos de outras pessoas, para Jesus tudo é muito importante e Ele jamais vai desprezar aquele que se achega a Ele para pedir, para falar, para questionar, para entender algumas coisas.
Por que Jesus não despreza a súplica de ninguém? Porque Jesus sabia e sabe quanto é difícil para o servo de Deus enfrentar a caminhada da vida nesse mundo decaído, onde se multiplicam as enfermidades, as tentações, as dúvidas batem à porta e que se faz necessário nesses momentos tanta orientação e proteção. Jesus sabia também que as pessoas desenvolvem a sua fé em velocidades diferentes, que para um parece simples e claro, para outro é um mistério. Por isso não há questionamentos, orações simples que Jesus não atenda ou ache bobagem responder. Pelo contrário, o Senhor incentiva que a gente chegue à sua presença para receber as respostas que necessitamos. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, verso 16. Diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Que maravilha, né? O Senhor faz uma convocação para a gente colocar diante dele as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas inquietações. Até mesmo aqueles que andam desgarrados dos seus ensinamentos, o Senhor responde de modo que eles tenham a chance de perceber o seu erro e se voltar para Jesus. Olha o que diz Marcos, capítulo 2, verso 17. Marcos, capítulo 2, verso 17. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então a gente vê que coisa maravilhosa. Todo aquele que chega até ele com súplicas, com inquietações, com necessidade de respostas, o Senhor responde. Isso deve nos levar a um sentimento de paz, porque nós que somos servos de Deus vamos chegar lá e vamos perguntar, e Ele vai nos informar. E também serve para um alerta, que nenhum de nós ficará impune no dia do juízo, dizendo que não sabia, que não entendia, porque o Senhor está à disposição para nos ensinar a qualquer momento. A segunda coisa interessante desse texto é cuidado com as interpretações que se dão à palavra de Deus. Cuidado com as interpretações que se dão à palavra de Deus. Nós já vimos que o sábado foi um mandamento de Deus para que o povo repousasse, para que os animais repousassem. Era um dia voltado para o repouso e para lembrar-se de Deus. Era um conceito muito mais profundo. Êxodo capítulo 20, verso 8, de 8 a 10, Êxodo 20, verso 8, de 8 a 10, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas ao 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. Quando a gente olha para esse texto, e diante disso a gente vê, numa análise superficial, que alguns pensam que Jesus, ao curar o homem da mão mirrada, transgrediu o mandamento de Deus. Mas isso é impossível, porque Jesus venceu a tudo e a todos enquanto esteve conosco como homem, sem pecado. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, verso 15, deixa isso muito claro. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fica claro, então, que Jesus esteve aqui e não descumpriu nenhum dos mandamentos. Então a gente vê que a gente precisa conhecer um pouco mais a palavra de Deus. O que Jesus estava fazendo era mostrar o verdadeiro propósito do sábado. Desde a sua criação, Deus disse que criou o sábado para ser uma bênção, um tempo genuíno de descanso, de afastamento dos labores normais do homem. Além disso, o sábado foi criado para toda a humanidade, não somente para a nação de Israel. Em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28 diz assim: e prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que Jesus está mostrando aqui? Jesus está mostrando e restaurando o sábado a posição correta, tal como designado na criação, onde o sábado foi feito para toda a humanidade, não apenas especificamente para Israel. Durante a criação, a vontade de Deus era que o sábado cumprisse o propósito de servir de descanso e de bênção para a humanidade. Porém, com o passar do tempo, os líderes judeus perceberam que o povo estava dando pouca importância à guarda do sábado e acrescentaram muitas normas humanas pesadas para que o homem pudesse seguir.
Eles criaram um código tão rigoroso de que um judeu fiel e obediente à lei não podia fazer um monte de coisas, chegando a extremos impossíveis e incoerentes de se cumprir. Só para você ter uma ideia do que era proibido. Era proibido a um judeu fazer um nó no sábado. Era considerado trabalho. Era proibido escrever mais do que uma letra no sábado. Veja só que absurdo. As mulheres não poderiam, ao se olhar no espelho num sábado, arrancar um fio de cabelo branco, que isso também era considerado trabalho. Os rabis ensinavam que se a casa do homem pegasse fogo, do judeu, num sábado, seus moradores só poderiam sair de lá com a sua roupa do corpo, não poderiam carregar mais nada para tentar salvar mais nada. Eles ensinavam ainda que cuspir no chão era considerado como se fosse arar a terra, porque a saliva ao bater no chão faria uma movimentação na terra. Irmãos, você percebe que dificuldade é esse ambiente em que Jesus veio pregar? Foi nesse ambiente radical e completamente fora do contexto de que o sábado era para ser uma bênção, que Jesus veio pregar e mostrou para eles, naquele momento, a interpretação correta desse mandamento. Jesus mostrou que eles haviam deturpado o ensinamento, trazendo não bênção para um homem, mas sofrimento. Cumprir tudo aquilo e muito mais que a gente não citou aqui era um sofrimento. Marcos capítulo 2, verso 27, Marcos 2, verso 27 diz assim: e prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que Jesus está mostrando? Mostrando que o sábado era para ser uma bênção. Tempo de descanso, tempo de estar com a família, tempo de adorar a Deus, tempo de se afastar daquele peso do dia a dia. Aí os judeus vêm e colocam essa carga intolerável na vida dos homens. Era um tempo de alegria e não de sofrimento, como foi transformado. Por isso, irmãos, Jesus curou no sábado, ensinou no sábado, chegou a uma cidade caminhando no sábado, como se vê em vários textos na Bíblia. Mas eu trouxe aqui alguns versículos para que a gente pudesse ver como Jesus operou no sábado. Lucas, capítulo 4, verso 31 e 32. Lucas, capítulo 4, verso 31 e 32. Diz assim: então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então Jesus estava mostrando a eles que fazia as coisas para benefício do homem. Jesus mostrou ainda que os sacerdotes que trabalhavam no templo o faziam no sábado, sem serem condenados. Isso está em Mateus capítulo 12, verso 5, que diz assim: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus mostra a todos que o sábado é bênção, um tempo de misericórdia, quando necessário, ou seja, é um tempo de fazer o bem, como ele fez curando o homem da mumiada. Por isso nós precisamos entender, irmãos, para não cair em interpretações erradas, que nós temos uma regra básica para evitar que os homens interpretem e dê suas interpretações a seu bel prazer, e algumas vezes de forma errada, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que significa isso? Você não pensa um texto isolado da Bíblia, você compara a Bíblia com toda ela para saber se realmente aquilo que nós estamos entendendo está de acordo com a vontade de Deus. A gente não tira uma interpretação isolada, a gente compara com toda a Bíblia, entende o contexto em que ela foi ministrada, segue as regras de interpretação que a gente aprende para estabelecer métodos corretos de se entender o que o texto bíblico quer dizer. Por isso, irmãos, é importante que todos os cristãos estudem, conheçam, compreendam a palavra de Deus. Foi isso que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, um jovem pregador, veja o que Paulo fala. Paulo, um homem estudado na palavra de Deus, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, você está percebendo a importância da correta interpretação, para a gente não ser enganados e para a gente não deixar de usufruir da bênção que Deus tem para nós. Se aquela palavra não fosse interpretada corretamente sobre o sábado, o homem estaria com a mão mirrada até hoje. Aí vem outra coisa que eu queria falar com você: a bênção da nossa vida depende de a gente entender corretamente a palavra e nos posicionar diante desse entendimento com fé. Você imaginou que aquele homem da mão mirrada estava na sinagoga?
Era um judeu que estava lá para aprender e desenvolver a sua fé, mas também que seguia as diretrizes, os ensinamentos daqueles homens. E, consequentemente, estava entendendo a doutrina da forma deles. Ao ouvir de Jesus a interpretação correta da guarda do sábado, logo em seguida ele foi chamado por Jesus a tomar uma atitude de fé. Veja que ele deixou tudo de lado que aprendera erradamente até ali e mudou seu conceito, atendendo o chamado de Jesus, obedecendo a Jesus. E o resultado qual foi? Foi curado. Mateus capítulo 12, verso 13. Mateus capítulo 12, verso 13 diz assim: Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Amados, nós precisamos nos tornar pessoas que conheçam a palavra de Deus, que cresçam em sua fé, para que a gente possa usufruir de tudo que Jesus tem preparado para nós. Se Jesus não tivesse conhecimento correto da guarda do sábado, do que aquele mandamento dizia, se aquele homem não estivesse disposto a aprender e mudar aquilo que ele tinha aprendido de forma errada, ele não seria abençoado, não seria curado. E assim acontece com muitos de nós quando não entende completamente a palavra de Deus, não consegue entender e discernir o que a palavra de Deus diz. Por isso é importante todos os dons, toda a ministração do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas é importante que eu e você entendamos a palavra de Deus para que ninguém nos faça presa sua. Quero falar com você também sobre quando alguém age em amor, em fé, para fazer o bem. Irmãos, creia, muitos inimigos se levantarão. Jesus demonstra um tremendo amor por aquele homem com a mão mirrada e tudo que ele enfrentava com aquela deficiência. Você já imagina o que é uma pessoa com uma deficiência, como ela tem mais dificuldades que as pessoas no seu dia, no seu cotidiano. E Jesus, olhando para aquilo, restaurou a vida daquele homem, a vida normal. Mas mesmo diante desse ato de amor, ao invés de tocar o coração dos fariseus e saduceus, criou um ódio no coração deles e eles planejavam matá-lo. Olha o que diz Mateus capítulo 12, verso 14. Mateus capítulo 12, verso 14. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Puxa vida, né? Fazendo bem, querendo o bem de todos eles, e a palavra de Deus diz que mesmo assim aqueles homens queriam matá-lo. É o que acontece quando eu e você estamos seguindo a palavra de Deus, quando estamos fazendo bem, quando não desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Vão se levantar oposições, mas não fique preocupado, porque quando a gente anda fazendo bem, seguindo a palavra de Deus, nós somos guardados e protegidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Veja que quando isso aconteceu, o Espírito Santo revela essa trama para Jesus. Jesus estava lá ministrando e de repente o Espírito traz a revelação para ele. Mateus capítulo 12, verso 15. Mateus capítulo 12, verso 15. Diz assim: Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Amados, não tenha medo. A oposição vai se levantar quando você decide andar na presença de Jesus, quando você decide andar conforme a palavra. Muitos vão te ridicularizar, muitos vão te perseguir, mas creia, o Espírito Santo é contigo e vai te revelando a cada momento aquilo que se faz necessário para que você vença, para que você tome atitude, para que você possa agir e não ser prejudicado. Veja que Jesus se retirou dali. Havia uma trama, havia ali incredulidade, havia ali desejo de fazer o mal, e ele foi embora alertado pelo Espírito. O Espírito vai te alertar em todo momento. O Espírito já te alertou de tantas coisas e vai continuar te alertando para que você continue fazendo a obra de Deus, continue fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que isso levante a oposição. Irmãos, a oposição não pode nos fazer parar. Nós somos chamados para fazer algumas coisas e nós não podemos parar aquilo que fomos chamados a fazer. A gente vê isso na vida de Jesus, mesmo com a trama de fariseus, saduceus, em tentar matar a Jesus. Diz o texto que ao saber isso ele se retirou dali, agindo com prudência, mas continuou a sua caminhada fazendo tudo o que precisava ser feito e para o qual foi chamado para fazer. Veja lá, Mateus capítulo 12, verso 15, a parte B do versículo. Mateus capítulo 12, verso 15. Acompanharam-no muitos e ele curou a todos. Veja que coisa interessante, ele fez o bem, ensinou corretamente, tramaram contra ele, mas ele saiu e continuou curando a todos. Ele foi embora dali, não parou de fazer o que ele veio fazer.
Ele saiu daquele meio, mas continuou com a mesma vontade e dedicação de fazer a obra do Senhor com toda a oposição que se levantou contra ele. Irmãos, mesmo com toda a oposição que se levante contra nós, nós temos que sair e agir fazendo aquilo que a palavra nos ensina, aquilo para o qual a palavra nos chamou. Você tenha certeza que você vai levantar muita oposição no trabalho, na família, no lugar onde você vive, mas o nosso caminhar não pode parar. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente sedenta e necessitada, andando em caminhos que não agradam a Deus, que tem escutado muita gente que se diz religiosa, mas que não conhece a palavra de Deus. E por isso faz com que essas pessoas continuem enfermas, sem paz, querendo ouvir uma palavra de poder, uma palavra profética, que as ajude a sair daquela situação. Como aquele homem na sinagoga, estava lá com os religiosos que achavam que estavam ensinando corretamente a palavra de Deus, e ele estava com a mão mirrada há anos, até que ele ouviu alguém chegar com a interpretação correta, com a unção do Espírito Santo de Deus, mesmo diante de toda a oposição de dizer que eles estavam interpretando aquilo incorretamente, ele foi curado. Tem gente que precisa sair da situação que está com a vida difícil, e eles precisam que a gente não pare. Irmãos, e nós devemos não parar, porque nós temos a certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não podemos desanimar, desistir de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Seja prudente, lute no momento certo, mas continue com a sua fé intacta e servindo ao Senhor. Veja que ele, Jesus, continuou fazendo tudo conforme a orientação de Deus. Ao curar, ele começou a pedir para que as pessoas não falassem sobre ele para os demais. Mateus capítulo 12, verso 16 a 21. Mateus capítulo 12, verso de 16 a 21. Nós vamos ler e você vai entender. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Ora, por que Jesus disse para que eles não falassem nada? Não era por medo, mas para que ele pudesse cumprir todo o plano de Deus que estava estabelecido na sua vida e que ia nos favorecer, e que terminaria com o seu sacrifício na cruz. Se Jesus se tornasse uma pessoa muito popular, muito famosa, mais valorizada pelos atos de cura, a população daquele tempo poderia tentar impedir que ele fosse crucificado, que era o seu objetivo final para nos trazer a redenção, que era o plano de Deus para aquele momento. Então, irmãos, nós percebemos nessa noite que, com disposição, a gente consegue de Jesus todas as respostas que nós precisamos. Apenas devemos nos achegar a Ele. Isso nos torna descansados e que sempre teremos a orientação, mas também nos torna indesculpáveis quando chegar o dia de nos apresentar diante dele, e unicamente por nossa decisão, nesse tempo, vamos escolher o resultado do que é viver a vida pela maneira que nós escolhemos. Que a gente possa escolher a maneira certa, a interpretação correta da palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve e as interpretações incorretas feitas das palavras de Deus e das doutrinas de Deus. Veja que Jesus corrigiu aqueles que eram líderes destacados lá na sua posição, os fariseus e os saduceus. Você veio receber a palavra para ter descanso, para ser bênção na sua vida e não peso. A palavra de Deus não pode ser peso, apesar que ela vem com correção, ela vem com uma série de situações em que nós temos que haver mudança, mas ela veio para ser bênção. Os nossos resultados, as bênçãos que nós iremos alcançar, depende da nossa interpretação correta da palavra de Deus e a nossa posição de fé mediante o entendimento dessa palavra. Como aquele homem que tinha aprendido totalmente errado, mas quando Jesus o chamou, ele se colocou à frente e foi curado. Sempre que nós quisermos andar de maneira como Jesus nos ensina, vamos levantar oposição. Mas não desanime, continue caminhando e realizando, pois o Espírito Santo vai te guiar, vai te orientar, vai te abençoar. Amém, queridos? Essa é a palavra para você, foi ministrada no domingo 29/3.
estávamos com problema de som, então eu gravei essa mensagem para que você não pudesse perder a mensagem, porque eu acho que ela é muito importante para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de muita bênção, de muita paz, e que você consiga realizar tudo aquilo que você tem planejado diante do Senhor. Amém?